Olá, boa noite, como vai você? Aqui é o pastor Natalino Moreira, do Ministério Rio da Vida, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E esta é a Nina, minha amiguinha de todas as sextas-feiras. O tempo dela aqui é curtinho, né? Ela não está muito acostumada com as câmeras, né? E então daqui um pouco ela começa a ficar inquieta. É bom estar aqui, saber que você está aí do outro lado, nos dando uma atenção. E eu vou largar essa menina aqui, isso, né? Agora acho que ela vai ficar mais confortável aqui. E hoje é o dia de trazermos uma palavra. E hoje eu quero, né, fazer um grande esforço aqui para terminar essa live aqui em 15 minutos, né? Vamos marcar aqui para ver a possibilidade de terminarmos em 15 minutos, né? Eu estou chegando um pouquinho atrasado aqui e estamos hoje um dia bastante atarefado, né? Um dia bastante cheio e graças a Deus, né, por chegarmos até esse momento e compartilhar com você uma palavra do coração de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que ela é um sentimento. E esse sentimento ele é muito prejudicial à vida cristã. Até esse sentimento ele é oposto à fé. Ele é oposto à fé. E quando esse sentimento aparece, ele traz sérios problemas para um líder, traz sérios problemas para um cristão, né, para um trabalhador, para um empresário, ele traz sérios problemas para um profissional, enfim, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se deixa levar por esse sentimento acaba tendo sérios problemas. E o sentimento é dúvida, né? Essa é uma palavra que nós vamos tratar hoje, né? Conversar sobre dúvida. E para isso eu quero ler a palavra de Deus que está na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, né, que está escrito assim: porém peçam com fé e não duvidem, de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então veja, a dúvida, ela é um problema sério, né? A dúvida é um problema seríssimo. E quando você viaja, quando você está na estrada, né, você se depara com placas indicativas, né? Placas que orientam nós motoristas, e em alguns momentos da estrada você vai encontrar placas que diz assim: na dúvida não ultrapasse, né? Então, na dúvida não ultrapasse. Por que não deve ultrapassar? Porque há uma dúvida, não há uma certeza, né? Então, estar em dúvida é oposto a certeza. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Então, nunca faça nada na dúvida. Se há uma dúvida, veja bem, se há uma dúvida, logo não há uma certeza, não há uma convicção, não existe. Não é certeza de se chegar a algum lugar, ok? Então a dúvida ela é um grande problema para qualquer pessoa da sociedade, para qualquer ser humano, tanto para o homem como para a mulher, não é tanto para o jovem. Você pode ver que o jovem, num período de faculdade, né, aquela incerteza, aquela dúvida quanto a sua formação, não é? Às vezes o jovem ainda não tem uma definição no que vai se formar, não conhece ainda seu dom, enfim, e fica aquela incerteza, né? A pessoa muitas vezes ela acaba fazendo uma faculdade que nunca na vida ela vai exercitar, porque
ela na dúvida optou talvez pela que lhe era oportunizada e acabou às vezes gastando anos da sua vida fazendo uma coisa que nunca vai ser utilizada. É claro que aprendizado nunca é problema. A gente, quando aprende algo novo, isso edifica a nossa vida, né? Então saber é muito bom, mas muitas vezes acontece então da gente estar trabalhando na obra de Deus, não é? Muitas vezes, né, o que acontece, né, no reino de Deus, né? Temos dúvida quanto de repente há certos casos, né? Às vezes na igreja cometemos erros. Que erros cometemos? Às vezes convidamos pessoas, não é, para desenvolver ou desempenhar um tipo de trabalho na igreja, na obra de Deus, e esse trabalho muitas vezes é um trabalho que não vai se encaixar na vida daquela pessoa, e muitas vezes na ânsia de definir, quem sabe, uma liderança, a gente vai colocando pessoas aqui e ali, e muitas vezes é um ato de dúvida, é só para preencher um programa, e o que acontece às vezes, né? Se coloca as pessoas em lugares duvidosos, né? Nós fizemos as coisas com dúvida e acontece duas frustrações, não é? Uma frustração da pessoa que está sendo de repente colocada ou indicada para desempenhar um trabalho que não é a área dela, e a outra frustração é do pastor ou do líder, né, que nomeou aquela pessoa, ou que indicou, ou que a convidou para trabalhar, e que agora vai ter que, não é, arrumar uma outra função para essa pessoa trabalhar, de forma que ela não fique chateada, desmotivada, né, por ter começado um trabalho e agora ter de parar, não é? E ao mesmo tempo o pastor ou o líder, ele terá de ir atrás de uma outra pessoa qualificada para desenvolver aquele trabalho. Então a dúvida, ela é bastante complicada. Se você vai fazer um projeto, se você vai fazer um empreendimento, né, não faça nada na dúvida. Por isso tenha calma, tenha paciência, busque ao Senhor. Deus não deixa ninguém em dúvida. Como nós lemos na palavra de Deus aqui, se nós quisermos, esse texto que nós lemos fala aqui da sabedoria, né, que devemos pedir a Deus, né? O versículo 5 diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Deus dá sabedoria a todos. Agora, porém, o versículo 6 diz: porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Se você pedir alguma coisa a Deus, principalmente quando a palavra nos garante aqui que tem um compromisso do próprio Senhor na palavra, quando Ele diz: pede-me, né? Pede-me sabedoria, né? E eu vou te dar. Há uma promessa aqui, Deus dá a sabedoria ao que pede. Agora, pedir deve vir acompanhado da fé, da certeza, né? Você tem que ter a certeza de que Deus vai te dar sabedoria. E quando você tem fé, você não oscila, né? Você não é como a onda do mar, que muitas vezes incerta, ela vem e ela vai, ela vem outra vez. Então a onda do mar, ela não para, ela não tem definição, ela é movida pelo vento. E nós, no reino de Deus, nós não podemos ter dúvidas com relação às coisas. Hoje nós vemos assim pessoas que estão bastante assustadas com tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo, né? E então a gente vê assim um tempo de muita dúvida, de muita incerteza das pessoas. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né? Vou ter que mandar um balaio de abraço aqui para todos os que estão assistindo aí a nossa live, né? A irmã Cecília Bica, grande abraço. O nosso irmão Matos, um abraço, querido, que Deus o abençoe ricamente. Antônio Carlos Pires Souza, né, meu grande amigo
aí de longa data, né? Isso quer dizer que a gente está ficando bem experiente da vida, né? Um abração a Simone Moraes também, obrigado aí pelo carinho. Marina Lessa Mota, lá de Canguçu, um grande abraço, irmã. Um beijão para todos aí. Carmen Silvia Ferreira, né? E também Carlos Júnior Stander e a nossa mana Landinha Clinic. Ok? Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Ok, amados? E eu então voltando à questão aqui da dúvida. A dúvida é um problema sério, não é? Você já viu alguém coçando a cabeça, né? Com o dedinho na cabeça, né? Logo aquela pessoa está com dúvida, né? Ela recebe uma proposta ou ela tem algo para fazer, mas de repente ela não está tão certa daquilo que vai fazer e surge aquela dúvida, ela fica meditando, e agora, o que eu faço? Será, não será? Vou ou não vou? Pego ou largo? Né? É um momento difícil, então na dúvida não faça nada. Não faça nada na dúvida, não é? Faça uma outra hora com certeza e com direção de Deus, né? A dúvida ela é bastante complicada. E voltando à leitura, o versículo 7 diz assim: quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Então a questão da fé, né? Quando você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que te guia, e você tem que ter a certeza disso. Eu estava hoje meditando no livro de Jó, desde o capítulo 38, ali do 38 até o 42, e estava vendo ali as opiniões dos amigos de Jó, a opinião de Eliú. Gostei muito da ação de Eliú, um homem transparente, verdadeiro, amigo de Jó. Eu acho que Eliú era muito mais amigo de Jó do que os outros 3 amigos, né? Porque ele falou a verdade, né? E Jó estava vivendo um momento tão difícil, né? Um momento difícil, um momento em que ele estava querendo se sentir e passando para os seus amigos a ideia de que ele era até mais justo que Deus pelas esmolas, pelas obras sociais que ele realizava, pela ajuda que ele dava. Era um homem de bom coração, generoso, e contudo ele estava passando por algum momento difícil na vida e logo ele achava que não podia passar por aquilo, até porque ele era um homem de bom coração. Não é? Nesse momento, é o momento em que surge a dúvida. Poxa, se eu sou um homem de bom coração, eu pratico obras generosas, ajudo pessoas, sou temente a Deus, me desvio do mal. Agora, por que estou passando por esse momento de enfermidade, de abandono da família, na perca dos filhos? Ele perdeu 10 filhos de uma tacada só. E Jó agora era afrontado pela sua esposa para que abandonasse a Deus, né? Todavia Jó declarou em certos momentos, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, né? Então ele tinha confiança em Deus, mas a situação deixava Jó na dúvida, né? Deixava Jó na dúvida. Então Deus se aproxima de Jó e pergunta para ele, dizendo: quem é este, não é, que encobre o conselho sem saber o que está falando, né? Quem é esse que encobre o conselho sem entendimento, né? Então, no momento de dúvida, é melhor até ficar quieto, não é verdade? Né? Jó, no momento duvidoso da sua vida, ele falou muita coisa que não era verdade. Então, Deus tem que chamar Jó e dizer para ele assim. Jó chama a atenção dele e pergunta para ele: aonde tu estavas quando eu criei o mundo? Não é? É uma pergunta que eu acho que impactou a pessoa de Jó, impactou o coração, a mente de Jó, né? Quando Deus pergunta: onde tu estavas quando eu criei o mundo? Imagina, se Deus pergunta isso para mim, para você, qual seria a nossa reação? Não é verdade? Não saberíamos no momento responder. Então, ali, quando Deus começa a se revelar a Jó, Deus começa a falar de todas as áreas, dos mistérios, até na criação, não é, dos animais, enfim, a maneira de cada animal, a forma como Deus criou, as espécies. Uns comem
comem relva ou pasto, outros comem outros animais, se alimentam de outros animais. Não é? Tudo Deus criou com um propósito. Então, analisando hoje, meditando, quando Jó chega no final da sua prova, né? Porque uma coisa que você tem que ter certeza e não dúvida, né? Você não pode ficar duvidando, pô, mas isso não vai passar nunca. Vai passar, vai. Pode ter certeza. Quando você aprender o que Deus quer te ensinar, isso vai passar. Quando Deus for colocado em primeiro lugar, quando você entender o que Deus quer a respeito de tudo isso, então esta fase vai passar. É o momento que você não entende o porquê das coisas. Mas Deus está no comando. Querido, por você não entender o que Deus está fazendo, né, por você não entender o momento que está vivendo, assim como Jó, né, que criou uma série de dúvidas, né, ele já perdeu o rumo. Se você analisar bem o livro de Jó, Jó era um homem que nem conhecia Deus. Não é? Ele nem conhecia Deus, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Lá no final, no capítulo 42 ali, você pode ver ali que Jó diz: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu te conhecia só de ouvido, mas hoje te veem os meus olhos. Hoje eu te conheço. Então, queridos, Jó teve que passar por esse período para conhecer a Deus. Olhe bem, olhe bem. Ele não passou por um momento bom, era um homem bem-sucedido na vida. Jó era um homem que tinha uma família. Jó era um homem que tinha cuidado com os filhos, sacrificava todos os dias porque ele tinha um cuidado com os seus filhos. Ele tinha um temor de Deus, ele tinha o temor de Deus, né? Ele tinha uma reverência por Deus, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas ele tinha uma reverência. Então Jó sacrificava e dizia: porventura meus filhos tenham desobedecido ao Senhor, então vou sacrificar para evitar problemas maiores. Mas chega um dia, amados, que Deus quer se revelar a Jó. E Jó, como tinha um bom coração, fazia tudo de bom, um homem que não era apegado a bens financeiros, ele era uma pessoa generosa. Então Jó, de certa forma, vivia tranquilo, mas Deus queria se revelar a um homem justo. Porque a Bíblia nos dá esse entendimento de que um homem justo, um homem bom, ele é direcionado pelo Senhor. Mas Jó precisava conhecer a Deus. Então, quando Jó teve a perda dos seus filhos, quando a sua mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, quando os próprios amigos de Jó, 3 amigos dele, não falaram bem do Senhor para Jó, não é? Discutiam com ele, né? Então, quando os amigos de Jó discutiam com ele, criaram aquele clima de contradição, de opinião, né? Quando alguém está passando por alguma coisa, é muito fácil alguém apontar o dedo, culpar, dizer: olha, isso é por isso que está acontecendo, né? Aparece juiz de todo lado, não é verdade? Aparece juiz de todo lado. Então, queridos, Jó, no final, Deus termina um diálogo com Jó e manda seus amigos até Jó, para que Jó orasse por eles. Quando Jó ora por seus amigos, Deus então restaura a vida de Jó. Restaura a vida, restaura a família, restaura os bens, os irmãos de Jó, a família de Jó, vem ao encontro dele, cada um traz prata, ouro, enfim, trazem muitos presentes para Jó. E a Bíblia diz que Jó, quando ele teve a certeza de conhecer a Deus, ele não tinha dúvida mais agora do Senhor, né? Não tinha mais dúvida de conhecer a Deus. Então ele estava tendo a sua vida restaurada. E Deus deu o dobro do que Jó tinha antes. Ele possuiu 2 vezes mais. E Deus deu a Jó 10 filhos ainda. 10 filhos. Jó teve 10 filhos e teve 3 filhas. E as 3 filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas daquela geração. Belas,
não é? E então Jó morreu velho, se não me falha a memória aqui, com 120 anos ou 140 anos, não lembro direito aqui, mas a Bíblia diz que ele morreu velho e farto de dias. A Bíblia não diz que Jó morreu de doente, ele morreu de velho, não é? Mas ele foi um vencedor. Então, queridos, quando Jó deixou de duvidar, não é? Então a vida dele começou a ter sentido, né? A vida de Jó, até então, até o momento da provação, o período da provação, a gente aprende muita coisa, até porque o livro de Jó é um livro poético e não é um livro fácil de se entender. Não é? Muitas vezes você tem que ler 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, ler um pouco antes, outro depois, voltar de novo, procurar de repente outras versões bíblicas ou dicionários até para você entender melhor, né? Um livro bastante misterioso no seu conteúdo, né? Mas Jó passou por isso, né? E ele só foi ter uma direção convicta foi quando ele realmente conheceu a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, o que eu queria falar é um abraço ao Natan lá de Pedro Osório, pastor Eliana, paz querida, boa noite, lá de Canguçu, nossa querida pastora lá, né, ligadinha com a gente aí, ok? Então, amados, Jó, ele passou a ter definição quando ele conheceu a Deus. E analisando a conversa do Senhor Deus com Jó, eu pude ver assim, até comentei com a minha esposa hoje. Eu disse, que coisa preciosa. O homem, o ser humano, não tem como não confiar em Deus. Pois Deus, ele é aquele que rege este universo. O Senhor, ele está no comando. Quando nós entendemos que Deus, ele está no seu lugar e que ele é Deus o tempo todo, que ele é bom o tempo todo, que ele é justo o tempo todo, que ele é fiel o tempo todo, que ele é soberano o tempo todo. Quando nós entendemos isto, amados, e sabemos que ele nos ama e que ele nos chamou para o seu reino, Deus nos chamou com um propósito, aquilo que você está fazendo na obra de Deus, aquilo que você está trabalhando aí na sua igreja, você que está pastoreando, você que tem um auxiliar, você que é um líder, você que está aí ocupado no reino de Deus, Deus deu a você essa oportunidade e Ele está no comando. E muitas vezes Deus nos leva por momentos indesejáveis para que a gente o conheça. Então, quando entendemos que Deus nos ama, está conosco todos os dias, nós trabalhamos para Ele. Tudo que fizemos aqui é em prol do seu reino e para a glória do seu nome. Então veja bem, nós não servimos a um Deus distante. Nós não servimos a um Deus que está lá no seu trono de forma intocável. Não, a Bíblia diz que ainda que ele seja excelso e santo, ele se inclina para a terra para ouvir a oração dos seus filhos. Então, o nosso papai querido, ele é um ser divino, incriado, poderoso, e ele é muito pessoal nosso. Compreenda isso, ele é muito pessoal. Então, queridos, não tem por que viver duvidando. Se você não tem certeza de fazer alguma coisa, não faça. Não faça. Consulte o Senhor, Ele vai te dar a direção certa. E quando você, e não é o fato, eu quero orientar alguma coisa aqui, as pessoas muitas vezes, elas dizem, eu tô em paz no meu coração. Queridos, muitas vezes a paz no coração, ela é apenas a decisão tomada por fazer alguma coisa que você quer. Se essa paz no coração, ela vem do Espírito Santo de Deus, te dando certeza de você fazer alguma coisa, então essa paz ela não vai embora.
Você pode ter certeza disso. Agora, se você tomou uma decisão porque você está no fogo do querer, aquilo que está em primeira mão, que de repente você, para experimentar a vontade de Deus, você teria que renunciar a alguma coisa e você não quer. De repente a renúncia é o que você não quer. Então você opta por tomar uma decisão, né? Então você opta por tomar uma decisão. Então, de repente, se essa dúvida ela permanecer, ou se essa certeza, essa paz ela permanecer, então você pode fazer o que você se propôs e Deus vai confirmar. Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui em Tiago, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Né? Se você fizer com certeza de que o Senhor está no comando, querido, quando nós servimos a Deus, nós não fizemos as coisas do nosso jeito. Nós fizemos tudo para o Senhor, de acordo com a sua vontade. Por isso um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que ter uma vida de meditação na palavra, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que ter uma vida submissa ao Espírito Santo de Deus, ele precisa ser conduzido pelo Senhor para fazer a sua obra. Então, não duvide, não faça nada na dúvida. A dúvida acaba nos levando a fazer 2 vezes e até mais a mesma coisa. Às vezes estamos repetindo, às vezes estamos fazendo caminho de volta, né? Porque tomamos decisões precipitadas, porque fizemos coisas na dúvida, fizemos coisas aí pelo fogo da alma incendiada, pela emoção, pelo querer demais alguma coisa, ou por um momento de irritação. Não é? Eu sempre falo e falo porque eu aprendi isso, né? Todos nós aprendemos isso. E nunca tome decisões quando você está irado, quando você está com raiva, quando você discutiu, ou quando você está aí com o coração inflamado, ou você está magoado. Não tome decisões. Não tome decisões, porque não é a hora de tomar decisão. Você toma decisões muitas vezes porque temos nós, pelo instinto pecador do ser humano, muitas vezes nós somos meio vingativos e nós queremos nos cobrar, nós queremos nos vingar, e às vezes no momento de ira a gente diz, essa é a hora e vai ser assim. E basta passar algumas horas, um dia, e logo vemos a bobagem que fizemos, né? Então, para evitar isso, é bom ser tardio, né? Tardio para irar, tardio para se irar. O homem seja pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Guarde bem esta palavra. Todo homem seja pronto para ouvir. Ouvir, muitas vezes um conselho, uma direção de alguém que saiba o que está lhe falando, alguém de repente com mais experiência que você e que tenha um coração, não é? Ouça conselho de pessoas bem informadas, ouça conselho de pessoas de bom senso, não ouça conselho de qualquer um, porque qualquer pessoa dá um conselho, mas dar um conselho com responsabilidade não são muitos, né? Então não são muitos, ok, amados? Então pronto para ouvir, tardio para falar. Às vezes é melhor manter a boca fechada do que falar. Quantas bobagens nós falamos às vezes quando estamos irados, né? Quanta ferida nós causamos em pessoas e acabamos ter que nos humilhar mais adiante para consertar o erro que fizemos. Então seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Logo, na ira do homem não opera a justiça de Deus. E a Bíblia ainda diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Toda pessoa que chega no momento de ira, né, ela acaba tendo uma dúvida entre si. Mas aí a questão do coração enganoso. O coração enganoso, né, isso é algo que a gente fala muito aqui. Né? O coração enganoso, muitas vezes o coração enganoso está, né, cheio de ideias ruins, com uma sensação de vingança e tal, e muitas vezes é nisso que quebra relacionamento, que causa problemas. É comum, nós vemos há pouco tempo atrás, há um ano há menos de um ano, eu fiz uma cerimônia fúnebre num dos cemitérios aqui de Pelotas, e eu estava fazendo aquela cerimônia
de uma pessoa, né, que tinha muitos filhos, né, problemas que aconteceram na vida, discordância familiar, enfim, aqueles problemas que se arrastam muitas vezes desde a infância, e naquele momento a gente via ali os filhos daquela pessoa com um choro tardio, a gente via ali um arrependimento tardio, porque ali estava o familiar que morreu, não tinha mais como pedir um perdão, não tinha mais como consertar nada. Então são coisas, queridos, que muitas vezes a dúvida ela acaba causando um dano que se projeta para o resto da vida, né? Então a gente via ali naquele momento pessoas que sofriam consequências de dúvidas, né? Essa dúvida você vai encontrar ela, você vai se deparar com a dúvida em qualquer setor da sua vida. Hoje a questão aqui é dúvida, né? Não estou abordando um tema, é a dúvida. A dúvida é um grande problema, não é? É um grande problema que causa dores na gente. Dúvidas causa muito problema na vida de um líder, de um pastor, né? A gente encontra muitas vezes pastores duvidosos, a gente encontra pastores que fazem coisas assim sem ter uma direção de Deus, né? E nós como pastores temos que ter muita cautela em tudo que se faz, né? Precisamos ter paciência, né? Precisamos ter aquela espera. Às vezes não entendemos direito o que Deus quer e não podemos sair aí fazendo coisas. A gente escuta muita coisa por aí, né? Ontem mesmo eu estava escutando alguma coisa de pessoas que fazem um tipo de propósito, né? E acham bonito, né? E de repente não sabem nem o direito que estão fazendo, mas estão fazendo alguma coisa e querem que Deus dê resposta, né? Isso é muito complicado, né, gente? Olha, as coisas de Deus não são brincadeira. A gente, quando serve a Deus, a gente serve a Deus, né? Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que nos conduz, é com Ele que nós temos que andar e para Ele que temos que prestar contas de tudo que nós fizemos. Então eu quero encerrar esse momento aqui, né, e dizer a você que não haja com dúvida. Quando aparecer a dúvida, pare, né, pare. Agora, se você tem certeza do que, preste bem atenção, isso é muito importante. Se você tem algo importante para fazer e você tem consciência de que o que você tem que fazer está certo, você tem que fazer mesmo, e surgir a dúvida, aí não é a questão de você parar. Porque o diabo, ele usa muito a dúvida para fazer os grandes líderes pararem. Qualquer pessoa que tenha um bom empreendimento, uma pessoa que tem um projeto na vida, tem um processo na vida, né, algo para realizar de bom, né, sempre surge aquele momento de dúvida. Mas quando nós temos a consciência de que o que estamos fazendo ou o que vamos fazer está correto, Deus disse amém, então quando a dúvida aparecer, você joga ela para o lado e vai embora. Porque na dúvida nós não vamos poder agradar a Deus. E se nós não agradar a Deus, não vamos receber também dele nada. Vivemos por fé e não por dúvidas, né? Tenha certeza de que Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, Ele que te chamou, é Ele que te nomeou, é Ele que te ordenou a ir e fazer a sua obra. Então não duvide, não tenha dúvida. Quando você está fazendo a obra de Deus, não deixe a dúvida te atrapalhar também, né? Não deixe, você tem que agir por fé. Aquilo que Deus disse amém, acredite e vá. Aí você vai sentir o quê? Medo. Pois bem, o medo é outra questão, não vamos falar disso hoje, mas vá apesar do medo, vá com medo mesmo, vá com medo e com fé, né? O medo é normal, você tem o medo, quem não tem medo? Qualquer coisa que você vá fazer, você tem medo. Eu lembro quando eu tinha um desejo muito grande de ir à nossa capital aqui, a Porto Alegre, de carro, né?
Tive 2 anos, sempre ia, todos os anos ia, mas chegou um tempo em que eu disse, não, eu tenho que ir de carro, eu tenho que... Então foram 2 anos, no segundo ano eu decidi. Eu disse, este ano eu vou à capital de carro, vou dirigindo, né? E me preparei e tudo e fui, né? Senti medo? Claro que senti, mas eu fui. Com cuidado, tudo bem informado, bem orientado, né, para chegar aonde chegar ao destino, e eu fui. E hoje a gente já não tem, graças a Deus, problema, já viajamos por vários lugares do país, né, e hoje, mas tem aqueles momentos que você tem que vencer, você tem dúvida, mas eu preciso ir, então deixa a dúvida de lado, a dúvida não pode te atrapalhar, porque senão você vai ser uma pessoa que vai estar sempre duvidando, e você nunca vai chegar a algum lugar, você terá de repente tanta dúvida que o dia que você alcançou, você vai duvidar se é verdade. Então não deixe que isso aconteça com você, seja uma pessoa decisiva, seja uma pessoa consciente das coisas, não é? E viva por fé, né? Mas sempre faça as coisas depois que o Senhor diz, amém, filho, amém, filha, você pode ir, e você vá. Aí a dúvida já era, aí a dúvida fica para trás. Você vai sentir medo, mas vá apesar do medo, e faça o que tem que ser feito. Não deixe que as coisas, né, te impeça, não deixe que o medo te impeça de crescer, te impeça de romper. Deus é contigo, por isso vida com Deus, sempre teremos a sua direção. Ok, amados, eu quero então terminar minha palavra nesse momento, né, e quero dizer para você que a gente tem o maior prazer de estar aqui, compartilhando a palavra. E hoje o tema foi esse, né? Hoje o tema foi esse, foi a questão dúvida, né? A dúvida. Então, a dúvida não faz parte daquele que tem fé. Amém, amados? Então, você que está assistindo esse vídeo aí no canal, né? Dê um joinha aí para nós, ok? Dê um certinho aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu quero pedir a você que já é inscrito, né? Ontem eu estava olhando aqui, já temos mais pessoas se inscreveram no canal. Eu quero agradecer aos novos inscritos aí. Seja bem-vindo ao canal aí do YouTube, Pastora Natalino Moreira, né? Deixa o seu comentário lá embaixo, clique ali em comentários, escreva alguma coisa a respeito do que você está ouvindo, se está fazendo algum sentido para você. Se você já é inscrito no canal, então comente alguma coisa. Tudo vai cooperar para que a gente continue aqui fazendo esse trabalho que eu julgo um trabalho de grande valia, de grande importância. Ok, amados? E também você pode compartilhar este vídeo com seus amigos, né? E levar esta palavra a quem estiver precisando. Ok? Que Deus abençoe então, que o Senhor te prospere, que o Senhor te conduza por fé. Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas mantenha o teu olhar naquele que é o autor e o consumador da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz e que o Senhor te prospere.